Quando a gente fala sobre salário mínimo, né, o salário mínimo é uma medida de preço da mão de obra. E quando a gente estipula que existe um mínimo a ser pago por aquela mão de obra, a gente está qualificando justamente que pessoas com pouca experiência talvez não tenham as condições de estarem aptas a receber o mínimo e joga-as, portanto, para o desemprego ou para a informalidade. A política de salário mínimo ela não é presente em boa parte dos países envolvidos justamente porque ela é entendida por cientistas econômicos como uma política de exclusão, uma política geradora de desemprego. E a gente tem justamente na discussão teórica e econômica sobre o assunto os argumentos de que se o salário mínimo fosse uma política econômica acertada, por que não fazer do salário mínimo algo como uma política permanente, inclusive aumentando para níveis muito maiores do que se tem na economia. Então, hoje, no Brasil, em vez de a gente discutir um salário mínimo nos valores atuais, por que não elevar para 5 mil, para 10 mil reais, para 15 mil reais, colocar todo mundo num nível superior de renda, né? Porque justamente se entende e a economia não suporta e também se entende que isso seria um fator agravante da geração de empregos no país. A gente, se quer oportunizar para as pessoas que possam entrar no mercado de trabalho, que possam ter mais oportunidades de emprego, nós não deveríamos estar falando, especialmente num salário mínimo com valores mensais em especial, mas ainda assim a política de salário mínimo é uma política que evita que as pessoas que têm menor qualificação e, portanto, são aquelas que mais precisam de empregos de entrada, como jovens que ainda estão sem instrução, ou mesmo pessoas que não tiveram condições de estudar, possam adentrar no mercado de trabalho formal. Esses acabam sendo jogados na informalidade, porque o produto do trabalho, inevitavelmente, para se justificar um emprego criado, tem que ser a produtividade que aquele trabalhador entrega naquele seu emprego. E, necessariamente, a gente vê diversos casos com baixa experiência ou com pouca qualificação que não conseguem entregar uma produtividade de trabalho que seja no mesmo nível do salário mínimo. E esses ficam, portanto, automaticamente excluídos do processo produtivo formal, acabam sendo jogados para a informalidade. Esse é um debate muito relevante. Eu entendo especialmente a intenção daqueles que advogam por aumentos de salário mínimo e de querer dar melhores condições para as pessoas, mas é aquele típico caso em que as boas intenções nem sempre geram a consequência positiva para o trabalhador e para a sociedade. Se queremos ter mais acesso a empregos e fazer com que a economia possa ser mais produtiva, nós deveríamos pensar em abolir a política de salário mínimo e não fazer o contrário. Quando a gente fala sobre salário mínimo, nós estamos falando sobre um preço excludente da mão de obra e não é essa a lógica que nós acreditamos. Acreditamos, sim, numa lógica em que o mercado livre para trabalhadores, para empresas, para a sociedade possa ser organizado de modo que todos possam trabalhar formalmente, entregar o produto do seu trabalho, receber por isso e não sejam classificados por uma regra de burocratas que elimine-os do mercado formal de trabalho por uma intenção de entregar melhor resultado. Novamente, encerro com a provocação. Se salário mínimo fosse uma boa ideia, por que não aumentá-lo para 10 mil reais, para 15 mil reais e resolver, então, a baixa renda de uma vez por todas? Simplesmente porque a economia não comporta, não é assim que funciona a lógica econômica e, portanto, é uma política equivocada. Por isso, eu sou contrário a essa moção de solidariedade à valorização do salário mínimo regional e gostaria de votar, sim, a favor de uma emenda que valorizasse a produtividade dos nossos trabalhadores e da nossa sociedade. Esses sim os atributos que fazem com que a gente se desenvolva, com que se criem empregos e com que aumente os salários. E produtividade está ligado, por exemplo, à redução de carga tributária, redução de burocracia, ajuste das contas públicas para eficiência na máquina pública e por aí vai. Então, são temas que não dizem respeito à estipulação de um salário mínimo por lei. Muito obrigado.